Parte do nosso programa, enviado mensagens para o nosso número da SBS. É a altura de ser o encontro da nossa rubrica A Tua Cena, como na noite. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que... Olá Fred, como está? Estou triste. Muito triste. Epá, isso é que é mau. Boa tarde, está a começar mais um A Tua Cena, oferecido pela Nuete Comunicação para a Saúde. Como eu disse na edição passada, esta quinta-feira é o nosso último programa, não é? O último programa desta segunda edição do programa Tua Cena. Mas não precisas ficar triste que nem o Fred, porque a boa notícia é que você pode continuar a mandar-nos mensagens até domingo. O tema de hoje é circuncisão. Você pode mandar as suas dúvidas sobre este tema ou qualquer outro, desde que tenha que ver com saúde sexual e reprodutiva. A partir de segunda-feira, este número também fica off, não é? E entramos completamente de férias. Mas se você quiser continuar a interagir conosco, poderá fazê-lo através do Facebook, www.facebook.com/noite.org. Basta fazer um like ali e também pode ter acesso aos programas passados, não é? Conversar conosco e tirar sempre as suas dúvidas. Para a edição de hoje, como eu dizia, vamos falar sobre circuncisão. E para tal temos alguém aqui no nosso estúdio, não é? Ele é o Carlos Clinica, é ativista e conselheiro da Coalizão da Juventude Moçambicana, a quem desde já digo boas-vindas e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde e obrigado pelo convite, Manamite. Não é? Ok, vamos então até a rua de encontro à nossa primeira questão. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana. Gostaria de saber se existe alguma vantagem a fazer circuncisão. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem... Carlos. Sim, existe uma vantagem em fazer circuncisão, sim. Porque alguns estudos que foram feitos concluíram que os homens circuncidados correm menos risco de ter infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. Porque a circuncisão é uma forma de higiene masculina, é uma forma que permite que o homem tenha uma higiene mais melhorada, porque, como nós sabemos que no ato da circuncisão retira-se o prepúcio, que é a pele que cobre o pênis, ou a cabeça do pênis. Então, no processo da circuncisão, o homem fica com uma higiene mais melhorada, porque não tem aquela camada, então não terá como acumular as bactérias naquele prepúcio. Por isso que o homem circuncidado tem mais vantagem, tem menos riscos de ter algumas infecções sexualmente transmissíveis. Também alguns estudos falam sobre algumas infecções, como infecções urinárias. Então, o homem circuncidado tem menos riscos de ter essas infecções. Mas atenção, isso não significa que vai ter relações sem proteção, porque está circuncidado. Mesmo estando circuncidado, se tiver algumas relações sexuais desprotegidas, pode correr o risco, sim. Ok, e a partir de que idade é que deve ser feita a circuncisão? Bom, a circuncisão, a partir do primeiro mês de nascimento, uma criança pode ser circuncidada e ao longo da sua vida, em qualquer idade, pode fazer a circuncisão. Então, a partir do momento que uma criança nasce, a partir do seu primeiro mês de nascimento, já pode ser circuncidado. E quem não fez ainda na fase de criança, mesmo na fase adulta, pode fazer a circuncisão. Pode também fazer. Ok, vamos então de encontro à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manamite. Gostaria de saber se existe circuncisão para raparigas. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem... Esta pergunta é mesmo interessante. Sim, é uma pergunta muito interessante. Mas dizer que o termo circuncisão pode, em algum momento, usa circuncisão feminina, mas o que se considera de circuncisão masculina popularmente, que na verdade não é circuncisão, mas sim é a mutilação genital, que corta-se o clítoris da mulher, mas não se considera circuncisão, sim, é mutilação genital. Bom, a mutilação genital não é um ato muito permitido, não é feito no nosso país, felizmente, não é muito comum. Então é mais comum em alguns países africanos, da África Ocidente, sobretudo. No nosso país não é muito comum a mutilação genital. E a mutilação genital não é muito aconselhada porque é considerado como uma violação dos direitos da mulher. Porque um dos objetivos da mutilação genital é que a mulher não tenha prazer sexual. Então, se a mulher não tem um prazer sexual,
significa que foi retirado um direito que é ter o prazer sexual. Então não é um ato muito comum que nem a circuncisão masculina. Ok. Vamos então de encontro à nossa terceira questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mana Noite, tudo bem? Eu gostaria de saber como é feita a circuncisão masculina e em que idade deve se fazer. É tua cena, é tua vida, é tua... Esta pergunta já foi respondida, não é? Sim, já Parece foi que o nosso respondido. telespectador Talvez, não está atento. o texto fez duas questões. Ok. Primeiro é como é feito Como é que e é a segunda em que idade. Em que idade já havia falamos. respondido que desde a nascença, primeiro mês de nascimento e ao longo da vida pode fazer a circuncisão. Agora Ok. como é feito? A circuncisão normalmente é feito é um processo cirúrgico que se corta-se a parte do perpúcio, que é a pele que cobre o glande, nesse caso o glande do pênis, que é vulgarmente chamado como a cabeça do pênis. Então, Ok. num processo cirúrgico, corta-se o glande, o perpúcio, que é a pele que cobre o glande, e, no entanto, é um processo que leva pouco tempo. Normalmente, considera-se que pode levar cerca de 15 minutos. E depois dos 15 minutos, faz-se um curativo, o paciente, o rapaz, nesse caso, fica com uma ligadura que, passado uma semana, a ligadura é removida. Então, passado um mês ou 3 semanas, mas dependendo de rapaz para rapaz, a ferida sai. Sara, ok. Vamos então à nossa quarta questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mana Noite. Eu gostaria de saber quanto tempo depois da circuncisão um homem pode fazer sexo. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Quanto tempo então depois da circuncisão o homem pode fazer sexo? Eu acho que é muito relativo, porque cada homem tem seu organismo e cada organismo reage de uma forma diferente que o outro. Mas se o homem sentir que a ferida está devidamente, ou a parte circuncisada está devidamente curada e sarada, acha que já está bem, pode ter relações sexuais. Mas é mais recomendado que a pessoa, antes de ter as relações sexuais, é necessário que tenha recomendações do seu médico ou a pessoa que lhe faz a circuncisão. Então é necessário antes de ter as relações sexuais, porque pode pensar que a ferida já está devidamente sarada, enquanto na verdade ainda não está devidamente sarada. Então é necessário que a pessoa, antes de ter relações sexuais, consulte o seu médico ou a pessoa que lhe fez a circuncisão. Mas, de modo geral, depende do organismo para o organismo, não tem um período especificamente. Ok, existe alguma vantagem em fazer a circuncisão? Sim, existe a vantagem. Como eu respondi a outra questão, uma das vantagens é que os homens, feito a circuncisão, correm menos risco de ter as infecções sexuais, e incluindo o HIV. Então, a probabilidade de ser infectado pelo HIV e por outras infecções sexualmente transmissíveis é mais reduzida em homens que já fizeram a circuncisão do que em homens que ainda não fizeram a circuncisão. Então, uma das vantagens é essa, que o homem circuncisado corre menos risco de ter infecções sexuais, e incluindo o HIV, do que o homem não circuncidado. Ok, Quínica, gostarias de deixar algum conselho para aqueles homens que ainda têm medo ou que têm muitos tabus em volta da circuncisão? Eu acho que sim, porque eu acho que na nossa sociedade ainda há muitos tabus e mitos em relação à circuncisão. Uma das coisas, porque sabemos que a circuncisão muitas das vezes é relacionada a questões culturais, em algumas regiões, em questões religiosas. Algumas regiões do nosso país, a circuncisão é um ato desde a nascença, faz como um ato normal nos ritos de iniciação, mas como em algumas religiões. Mas ainda há sociedades que acham que a circuncisão pode diminuir o prazer sexual, mas que não é um fato real, porque alguns estudos também que foram feitos em homens que tenham feito a circuncisão e homens que não tenham feito a circuncisão, viu-se que na verdade a circuncisão não diminui o prazer sexual. Então, significa que não é necessário fazer a circuncisão devido às vantagens que a circuncisão tem, porque a circuncisão, tendo feito a circuncisão, corre menos risco de ter as infecções sexuais e também não diminui o prazer sexual. Então, quem ainda não fez, ainda pode fazer, pode procurar um serviço, pode procurar um SAJ, pode procurar uma clínica da Mudefa
ela pode ter mais informações de como pode fazer a circuncisão. Ok, pode ficar completamente descansado que a circuncisão não diminui o prazer sexual, não é? Exatamente, não diminui. Há muitos tabus em torno disso, há muitos homens que estão preocupados com isso, acham que pelo fato, porque uma vez que o prepúcio é muito musculoso, acham que pode diminuir o prazer sexual, mas na verdade não interfere no prazer sexual. Então todos os homens podem ficar descansados que o fato de ter feito a circuncisão ou o fato de fazer a circuncisão não irá diminuir seu prazer sexual. Pelo contrário, irá dar inúmeras vantagens. Ok, Fred, tens alguma questão? Até então não, estou satisfeito Está tudo clarinho. com a explicação aqui do nosso convidado. Ok, já levaste os teus meninos? Sabes que ainda? Não, sabes que ainda? Vais pensar nisso, né? Não vou pensar. É meu dever, vou levá-los, mas Vai não, levar. acredito que talvez assim para um mês, ainda não levei. Não é? Não vou, tenho pena ainda deles, ainda são pequeninos. Mas acho que quanto mais cedo, melhor. Já agora, aproveitando essa deixa, quanto mais cedo melhor. Acho que quanto mais cedo, melhor, porque por quanto mais cedo evita as dores, porque tendo criança, aquelas dores, por exemplo, os homens mais adultos têm a ereção normal, noturna, quando dorme. Então, no ato, se for fazer a cirurgia, então, se vai ter aquela ereção, pode ter algumas dores. Então, é mais doloroso na fase adulta do que ainda criança. Então, melhor sendo criança, porque uma vez que a pele da criança ainda está em desenvolvimento, rapidamente pode regenerar-se do que a pele de um adulto. Ok. Tá bem, eu vou resolver isso. Cisa, sacane, preparem-se porque vocês... Daqui a pouquinho vão ser circuncidados. Ok. Carlos, muito obrigada, não é? Espero contar contigo para o ano. Últimas considerações? Bom, primeiro, obrigado pelo convite e as recomendações já deixei a todos os jovens que ainda não fizeram a circuncisão, que procurem os serviços, procurem mais se informar como pode fazer a circuncisão. Então, é tudo. Obrigado. Bom, pode contar comigo sempre que puder apoiar. Não é? Ok, muito obrigada. E antes mesmo de terminarmos o nosso programa, nós fomos até à rua para perceber o que os telespectadores acharam desta que é a segunda edição do programa Tua Cena. Não saia daí. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Gostaria de saber se há algum problema em um homem nunca fazer a circuncisão. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Temos uma questão surpresa, uma é? questão aqui. Ok, está bem, Carlos. Eu acho que já falamos, mas dá para repetir, não é? Ok, já falei. Acho que depois de ter falado das inúmeras vantagens que um homem circuncidado tem, eu acho que há algum problema, assim, o homem não fazer a circuncisão, porque corre mais risco de contrair algumas infecções do que o homem não circuncidado. Não significa que, mesmo usando os preservativos, corre mais risco. É necessário, sim, sempre, como o homem circuncidado, como não, usar os métodos contraceptivos, usar o preservativo em particular, quando falamos das infecções sexuais. Então, há uma necessidade, o homem não circuncidado corre mais riscos de contrair infecções do que o homem não circuncidado. Por isso que podemos considerar que há um certo problema. Ok. Agora sim, então vamos de encontro. Vários Diz-me. representantes Vox. É da Graça. Temos aí, ok. Manda vir, boa noite. Ok, agora sim vamos ao encontro daquelas que são as opiniões dos nossos telespectadores em torno desta que é a segunda fase do programa Tua Cena. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Lembras de algum tema que tenhas gostado mais no programa? Sim, o tema que tenho gostado no programa é o relacionado com aborto. ITS, HIV. Acho importante existir um programa como este. Acho importante existir esse programa porque ensina-nos como prevenir certas doenças, desperta mais atenção nas doenças. É importante termos esse tipo de informações cá no nosso país. Qual é a tua opinião sobre o programa Tua Cena? A minha opinião sobre o programa Tua Cena é um programa que veio para educar jovens, veio nos ensinar como devemos nos prevenir de certas doenças. É um programa que eu acho que deveria continuar para poder nos educar mais. Acho que é muito importante, sim. E por quê? Porque é um programa que nos ajuda, nos informa como podemos nos prevenir de algumas doenças, porque a maioria dos jovens, todo mundo sabe o que existe doenças, mas não sabe como se prevenir. Falar disso ajuda mais as pessoas a saber como prevenir ou como ter precaução contra esse tipo de doenças.
A minha opinião com esse programa, a tua cena, esse programa vem muito para ajudar os jovens, não só jovens. Esse programa vem para ajudar os jovens, não só os jovens, também os adultos, adolescentes, né? Um programa que tem tudo a ver mesmo conosco, para como nós podemos, ao mundo assim social, né? Nós podemos prevenir das doenças, sabermos mais, né? Sobre a nossa vida assim social, principalmente das doenças. Isso também nos ajuda a abrir a nossa visão, né? Como jovens. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que... Pois é, muito obrigada então por nos terem acompanhado e pelo apoio que nos deram em torno destes que foram 6 meses de programa. Também não posso deixar de agradecer pelas mensagens carinhosas que vocês têm enviado e também de encorajamento. Vale lembrar que até domingo ainda recebemos as SMS e respondemos, mas que a partir de segunda-feira o número vai ficar off até voltarmos ao ar, provavelmente nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de 2014. Mas se quiser continuar a interagir conosco, já sabe, faça-o através do Facebook, www.facebook.com/noite.org. Até lá, eu espero que você cuide muito, mas muito bem de si e que não se esqueça do nosso lema, é a tua cena, a tua vida e a tua escolha. Beijo grande em todos vocês e até para o ano. Fred. Tô triste. Fred tá triste. Vai embora, né? Vou de férias, mas Vai a de gente férias? volta, sim. Ai, meu, estás a ser tão cedo. Eu esperava que vocês assim. Em dezembro, Em juntos. dezembro, juntos, não é? assim. Estás Como a ser foi ano primeiro. passado. Eu Vou- vou sair Ficarei primeiro. com muitas saudades suas. Ah, muito E obrigada. acredito também os telespectadores vão também ficar com muitas saudades aqui Não é? da Mana Noite. Mas também não estou muito assim triste porque eu sei que voltamos a cruzar a antena para o ano. Sim, com Nice, certeza, pá. com muitas novidades, muitas surpresas. E não gostavas de saber qual é o tema que mais... Que tu mais gostaste? Eu gostava. sei. E agora, Fred, qual foi o tema? Qual é o tema que mais gostei este ano? Não, deixa estar. Ou sim, qual foi o tema? Pois é. Qual foi o tema que mais gostaste? Mas eu vou te falar sério. Eu gostei mais também da ejaculação precoce, como meu colega Rafael. Ok, eu já sei que o Fred e o Rafael gostaram de Falamos aqui de ejaculação alguns precoce. bombinhas, não bombinhas. Ok. Beijinho grande em todos vocês e para o ano prometemos voltar a falar sobre ejaculação precoce. Cuidem bem de vocês. Vida, é tua escolha, olha bem o que...
sei que é capital, mano. 3 músicas, 3 anos. És um capital. Mas tem que ser assim, sabes? É assim, mano. Não está frequentemente a lançar. O músico tem que lançar um hit, ver daquele hit. Vou voltar. Ok, estamos de volta para a terceira parte do Mais Quente Moço. A Mana Noite. Hoje foi o último dia da Mana Noite. Ela saiu de férias. Eu também o farei no mês de dezembro, 25, 26. Ai, relaxar um pouco. Relaxar um pouco. Curtir aí os meus niggas, os meus filhinhos. Aí o Cisa, Chomice, Sacana. O meu trio aí. Portanto, também em dezembro eu vou relaxar um pouco. Ok, não vamos perder tempo porque o nosso convidado de hoje dispensa comentários. Ele vem para falar em torno do seu novo álbum, vai fazer-nos o balanço do ano, vai falar também do seu concerto que vai realizar-se amanhã, alusivo ao lançamento do seu novo, mais fresco álbum. Receba ao vivo e a cores no programa Mais Hot Moss. Tenho certeza absoluta que vocês curtem, gostam dele. Chama-se Luz. VJ. Anitta, pra que magoar o meu sentimento? Veja só, que estou no escuro e no aposento. Diga-me só, Anitta.